Boa tarde. Então, meus amigos, vamos estar corrigindo, né, o livrinho de ciências e a folhinha de ciências. Então, vamos lá? Na folhinha de ciências, a tia deu uma árvore, lembra assim, para que a gente pudesse identificar com as cores, né, a flor, o fruto, a folhas, o caule e a raiz, né? Observar a planta e suas partes. Aí, de amarelo a gente ia pintar as florzinhas que a gente encontrasse na árvore. De vermelho, os frutos, que são as maçãs, né? Nas folhas, de verde, e pode pintar essa partezinha aqui toda de verde também, que é tipo a copa, né? A copa da flor. Tanto as folhinhas quanto essa copa aqui toda de verde. De marrom esse caule. E no final aqui a raiz de preto, tá bom? Raiz, caule, fruto, folha, certo? Então tá bom. E as folhas. Flor, fruto, folhas, caule, raiz. Então ficou bem bonitinha, né? Então vamos lá. E também eu passei a página 189. Tava assim: retire as letras em destaque nos enigmas e descubra o nome de 3 plantas que podem servir de alimentos aos seres humanos. Dessa planta, comemos as folhas. Então, no caso, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar retirando essas letras que estão em vermelho e vendo o que sobrou. E o que sobrou? As letrinhas está fazendo o quê? Tá sobrando o quê? A palavrinha manjericão, que é as folhas que nós podemos comer. O nome é manjericão. Tá bom, pessoal? Manjericão. Certo? Manjericão. A outra é, tirando as vermelhinhas, comemos as flores também de alcachofra. Alcachofra. Então a gente tira essas letrinhas vermelhas em destaque e deixa somente as branquinhas e descobrimos. Por último, também comemos a folha do quê? Da alface, certo? Então a gente come a folhinha do manjericão, da alcachofra e do alface. No número 2 está assim: observe a tela ao lado do pintor italiano Giuseppe Arcimboldo. Quais as principais partes das plantas representadas na tela? Quando você olha para ele, vendo aqui, a gente percebe o quê? Flores e as folhas que estão assim apresentadas aí, tanto na roupa quanto na cabecinha dele, né? Alguns alunos poderão até citar caules e frutos, mas aí você não está vendo nenhum fruto, nenhum caule, né? Mas pode citar se alguém estiver conseguindo ver isso, ver dessa forma, né? Tudo bem que caules e frutos também fazem parte da planta, né? Mas não estão entre os principais elementos da terra. Aí só tem as flores, vou apagar aqui, tá, amigos? Tá as flores e folhas, que é o que está representando aí na cabecinha dele. Flores e folhas, tá bom, amigos? E isso na letrinha A. Agora eu vou apagar. Na letrinha B tá assim: para as plantas, qual é a importância das partes que você citou no item anterior? Aí, nós vamos estar colocando na letrinha B assim, ó. Para as plantas, qual é a importância das partes que você citou? As folhas são importantes para a planta realizar as trocas gasosas, né? A transpiração e para produzir o seu próprio alimento. Já as flores são importantes para a reprodução das plantas. Então vamos botar assim, ó. Flores, a gente pode colocar assim, ó. Flores, tracinho. Importantes para a reprodução da planta. Importante na reprodução
das plantas, tá bom, amiguinhos? Se vocês não colocarem exatamente igualzinho, mas que tem a ver com isso, tá tudo bem também. Porque no caso vocês estariam falando das flores e das folhas, que foi o que a gente identificou no trabalho anterior. Aí já pode pausar para ver flores importantes na reprodução das plantas. Já no outro, que é as folhas, aí a gente pode colocar assim, ó. Deixa eu resumir para a gente colocar. A gente pode colocar que é para produzir seu próprio alimento. Para produzir seu próprio alimento. Pode colocar só isso. Para produzir seu próprio alimento. Porque no caso aí é importante, né? Para produzir seu próprio alimento. Tá bom, amigos? Então tá legal, tá? Para produzir seu próprio alimento. Aí vocês podem pausar. Aí nós vamos falar agora sobre o fruto e semente. Na comunidade da Ceci, as sementes do urucum são utilizadas para pintar o corpo. A gente já havia falado, né? As sementes geralmente são encontradas no interior dos frutos. Tanto as sementes quanto os frutos podem ser utilizados pelos seres humanos. Vamos ler o poema abaixo e responder as questões. Toda fruta é saborosa, depende do gosto que a gente tem. Ela serve de alimento para o bicho da goiaba também. Da fruta sai a semente que ao plantar germina, e assim, então, de repente, viva a árvore frutífera. Então, de acordo com o poema, para que poderemos utilizar as frutas? Como fonte de alimento, né? As frutinhas, né? É um alimento saudável, né? E é a nossa fonte de alimento. O que acontece com a semente após ser plantada? Quando a gente planta a semente, ela vai germinar e dar uma origem a uma nova plantinha. Certo, amigos? O poema fala que toda fruta é saborosa, dependendo do nosso gosto. De qual fruta você mais gosta? Aí você vai dizer pra mim, né? Qual fruta que você mais gosta? Aí fala pra mamãe, né? A mamãe já sabe, né? Uns gostam mais de banana, outros de maçã, né? Outros de pera, né? Geralmente a criança gosta muito de banana, né? Nas plantas, os frutos geralmente envolvem e protegem a semente. Os frutos podem apresentar diferentes formatos, cores e gosto, e muitos deles fazem parte da alimentação humana e de outros animais. Veja a seguir. Nós temos o açaí, que é utilizado como alimento por diferentes animais, como o ser humano e a ave jacupiranga. E o caqui serve de alimento para o ser humano e diversas aves, como o bem-te-vi, que também se alimentam dele. A semente é a parte da planta que pode dar origem a uma nova planta. Por isso, para que isso ocorra, a semente precisa germinar, né? Precisa germinar. Então, vamos ver abaixo a germinação da semente e o desenvolvimento de um milheiro, né? Quando a semente de milho encontra condições ambientais adequadas, ela germina, dando origem ao desenvolvimento de uma nova planta. Então vamos lá ver, né? O desenvolvimento do milheiro. Ah lá, a primeira parte da planta que se desenvolve é a raiz. Aí vocês vão acompanhando aí no desenho na página 191. Ó, a primeira parte da planta que se desenvolve é a raiz. Em seguida é o caule que se desenvolve. Após alguns dias já é possível identificar a planta jovem com raiz, caule e folhas. Na terceira, ó, a planta adulta completa seu desenvolvimento e já é capaz de se produzir. Muito legal, né, gente? Mostrando aqui, né? É bom que as mamães mostrem para vocês. E aqui tá assim, ó. O número de sementes nos frutos também podem variar. Alguns possuem apenas uma semente, enquanto outros frutos possuem muitas delas. A manga possui apenas uma semente. Já o mamão, ele possui várias sementes. Então, varia de um fruto para o outro, né? Então, depende do fruto, né? O abacate, um também, né?
A melancia, né? São vários, então depende. Dispersão de sementes. Observe a imagem ao lado. O que o animal está fazendo aí, gente? Na página 192, vamos lá. O que o animal está fazendo? Ele está comendo os frutos lá, comendo a jaca, ó. Como o animal da imagem pode ajudar a espalhar as sementes no ambiente? Como é que ele pode fazer? Eles podem citar, né? Eles podem estar comendo, né, a frutinha, né? E eles têm a possibilidade de deixar cair a semente no solo, ou então de levá-la para outro local, né? Entre outras maneiras. E aí vai o quê? Vai espalhando aquela semente e pode pegar um solo, né? Um solo que dê para poder, que dê condições para isso e pode germinar. Isso pode acontecer. Muitos animais se alimentam dos frutos das plantas. Ao comer os frutos, eles podem deixar as sementes caírem no solo, podem carregá-lo para outros locais ou ainda eliminá-lo nas fezes. Todas essas ações ajudam na dispersão das sementes, ou seja, ajudam a espalhar as sementes do ambiente. Além dos animais, a água e o vento também espalham algumas sementes no ambiente. Então, esse processo da dispersão acontece muito, tá, gente? Aí nós temos aqui, ó, sementes dispersas pelo vento, mostrando como acontece, ó. Sementes dispersas pela água. Aí tá, os frutos de dente de leão são leves e possuem estruturas semelhantes a uma pluma, facilitando a dispersão da semente pelo vento. E tem aí, o coco flutua na água, facilitando sua dispersão pelos rios, mares e oceanos. Muito interessante, mostrando a dispersão das sementes, certo, amigos? Agora nós vamos estar fazendo para casa a página 193, tá bem, amigos? Só 193, tá? Fiquem com Deus e até amanhã.